Tudo bem? Que Deus abençoe. Eu sou Daniel Ivre. Esse é o meu canal. Eu quero agradecer por vocês estão se inscrevendo, estão comentando. Isso é muito bom para que os meus vídeos sejam ranqueados pelo YouTube, para que eu possa chegar até a sua casa. E deixe seu joinha, se inscreva no meu canal. E quando você adicionar o sininho, está escrito todas. Você clicando ali, você vai receber todos os vídeos novos que eu vou postar aqui no meu canal. E eu tenho um vídeo, esse vídeo é um vídeo bomba, porque nós iremos retratar um fato que dentro da tradição cristã, nós temos uma visão de que Davi, ele cometeu um adultério e um homicídio. E isso manchou muito a vida dele. Depois, em Salmos 51, nós iremos ver que ele pede perdão a Deus e tudo mais. Mas eu quero trazer para vocês um comentário. Trazer para vocês uma ideia de que, de repente, o que nós ouvimos, seria de fato o que ocorreu mesmo, ou tem algo novo que nós não sabemos? Então eu vou, na minha introdução, ler dois textos e depois eu vou trazer uma ideia judaica concernente o fato de Davi e Betseba, Davi ter adulterado ou não. Veja comigo no livro de Esdras, vou achar aqui. Esdras, capítulo 8, Esdras capítulo 9, Esdras capítulo 9, verso 1. Acabadas, pois, essas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: ó povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se separaram dos povos e de outras terras, com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos feruzeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios, dos amorreus, pois tomaram das suas filhas para si e para os seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos desta terra, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa das transgressões dos cativeiros. Porém eu permaneci assentado atônito até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e um manto já rasgado, me pus de joelho, estendi as mãos para o Senhor meu Deus e disse: meu Deus, sou confuso e envergonhado para levantar-te a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até aos céus. Sabendo que iniquidade em grego é não a lei, ou seja, não ensino. O que aconteceu aqui? Os magistrados, os homens de Israel, os pais, deram os seus filhos para as filhas dos cananeus, o qual são gentios. E quando eles casaram, houve mistura da linhagem. E isso não era da vontade de Deus, que houvesse o que? Um casamento misto entre judeus e gentios. Aonde está escrito? Em Deuteronômio, capítulo 7,
versículo 3. Falou, vamos já aqui, eu estou aqui em Samuel, Deuteronômios, capítulo 7, vamos ver aqui, capítulo 7, verso 3. Admoestações contra a infidelidade. Olha só. Nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas aos seus filhos, nem tomarás suas filhas para os teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Qual é o grande problema? Deus disse o seguinte: havendo esse casamento misto, a tendência de dividir a adoração era muito grande, porque seja mulher ou homem gentil, iriam trazer suas bagagens para a casa de Israel. E uma das coisas que nós sabemos na vida de Salomão é que um dos grandes declives dele foi muitas mulheres, a maioria delas eram gentias, e trouxeram muito malefício para ele. Então nós vimos aqui biblicamente que Deus era contra o matrimônio misto. Então, dentro da lei judaica, era proibido um casamento misto entre gentio e judeu. Só existia o casamento entre o judeu e o gentio se por acaso esse gentio se circuncidasse. Iria pertencer, iria ser um prosélito. A mulher iria se converter, como aconteceu com Raabe, como aconteceu com Ruth, que se aproximou, ela adotou Deus para a vida dela. Porém, se não existisse isso, ia ser um grande problema. Então, dentro da lei judaica do casamento naquele tempo, o judeu não casava com o gentio. Agora vamos, então, para o que o judeu ortodoxo pensa sobre a história de Betseba e Urias. Eu vou agora utilizar, estou usando aqui o óculos que representa o judaísmo ortodoxo, que representa o Talmud. Estou usando as lentes que a qual o Ramban, o Saad Gaon, o Akiva, que está em Shabbat parte A no Talmud, o Sanedrin 107 parte A e o Devar. E esses links estarão na minha descrição. Eles estarão falando do que eles viram sobre Betseba e Urias. Primeiro, Urias, segundo o Ramban, não era judeu, ele era um hitita, a Bíblia diz isso. E todas as vezes que um homem ele fazia parte de uma nação, ele era chamado como Urias hitita. Um exemplo, Francisco de Belo Horizonte, ou Isaías do Rio Grande do Sul. Não dizia o hitita filho de, ou ele é a mãe dele e tal. Então, Urias hitita dava a declaração que ele era gentio. E Betseba era judia, e o seu pai era Ahitofel. Então, eles contraíram um matrimônio. Então, dentro da lei judaica, Urias e Betseba não eram oficialmente casados. Quando
Davi, ele fica no terraço e ele olha para Betseba, ele vai perguntar quem era aquela mulher. Então trouxe relatos de quem era Betseba. Detalhe: quando Davi ele faz essa pergunta, você tem que entender algumas coisas sobre Davi. Primeiro, que Davi andava com Deus. Segundo, Davi fazia músicas. E quando ele foi perseguido por Saul, ele ficou um tempo dentro da casa dos profetas. Ele aprendeu da lei do Senhor. Ele era um exímio conhecedor da lei de Deus. E quando ele pede informação, a primeira coisa que Devar, esse link vai dizer, o que o Rambam vai dizer, é que todas as vezes, isso está no Talmud Sanedrim 107, parte A, que todas as vezes o soldado, quando ia para a guerra, ele deixava uma carta de divórcio para suas esposas. E isso acontecia no tempo de Davi. Então, todas as vezes os guerreiros de Davi saíam e eram casados, eles deixavam um gueto, que é o que? Uma carta de divórcio. E Urias deixou uma carta de divórcio para Betseba. Então, trouxe a informação que Betseba era casada com Urias. Urias não era judeu, ele era um gentio, e tinha uma carta de divórcio. Quando Davi pede para chamar, na medida que Betseba sai, ela simplesmente está declarando a aceitação prática daquele divórcio. Então, naquele tempo, quando as mulheres recebiam a carta de divórcio, quando seus maridos iam para a guerra e elas saíssem da sua casa, fosse para qualquer outro lugar, isso era um sinal de separação. E naquele momento, quando Betseba ela sai de sua casa, ela vai encontrar com Davi, ela estava livre. Então, de acordo com a visão deles, é o seguinte: Davi sabia que o casamento era misto. Segundo, que o Senhor não aceitava casamento entre gentio e judeu. 3, e ela tinha uma carta de divórcio. 4, quando ela saiu aceitando uma prática de separação. Então, nesse ponto, Davi não adulterou. Então, não houve adultério aí. Outra parte, quando Davi chama Urias, uma coisa que os israelitas precisavam entender é que desde o momento que eles pediram uma monarquia humana igual aos outros países tinham, eles deveriam estar debaixo de uma tutela confiscada pelo rei, dos seus bens. Ele ia pegar suas filhas para casar e eles iam impor suas regras. Em nenhum momento Davi impôs a sua regra como autoridade que o rei tinha. Mas, se o desobedecesse, ele poderia sim agir de forma que deveria ser feito. E Deus não ia contra, porque foi o povo que pediu. Quando Urias chega, Davi pede para Urias ir para casa. Então Urias simplesmente desobedeceu uma ordem do rei. Isso foi 1, foi 2, foi 3. O que Davi fez? Utilizou-se a autoridade de rei e simplesmente fez a ação. Então, dentro da visão judaica, a morte de Urias não foi a questão de um homicídio, foi a questão de uma desobediência que o homem teve para com o seu rei. Então, Davi, ele agiu como rei. Mas, o Talmud vai dizer que a repreensão de Natã para Davi não foi o fato de ele se envolver com Betseba, porque Betseba não era casada oficialmente, não era reconhecida o seu casamento, porque teve união com o gentio. Então, dentro da lei,
dentro da arumácia de Deuteronômio 7:3, ela simplesmente Davi casou, se envolveu com ela, sabendo que ela era simplesmente livre, vamos dizer assim, porque a lei não dizia com que ela estava casada. Mas qual foi o erro de Davi? O Talmud vai falar que Davi poderia se envolver com várias mulheres, mas ele preferiu se envolver com uma mulher divorciada e carretou mau exemplo para os outros. Por quê? Porque ele forçou uma situação. Ele se envolveu com uma divorciada, o marido volta, esse marido não obedece, ele mata aquele marido. Então ficou uma mancha para a vida dele, um mau exemplo. Por que uma divorciada? Por que se envolver ali? A questão toda é que Davi não deveria simplesmente se envolver de uma forma tão complicada, baixa, porque ele tira, a Bíblia não fala dos filhos de Urias, ele tira as necessidades que tinha aquela criança por devido capricho. Mas dentro da lei, nem Betseba e nem Urias tinham o ofício de matrimônio. Então Davi, de acordo com a visão deles, não adulterou. E concernente a Urias não quis obedecer ao rei. Então, como o rei, ele agiu naquilo ali. Mas a repreensão de Deus para Davi foi o fato dele não ter se controlado e não ter cuidado dos filhos que deveriam ter que cuidar. Foi um mau exemplo que Davi deu. E isso acarretou lá na frente. Concernente ele ter adulterado, dentro da lei ele não adulterou. Apenas ele cometeu um exemplo que não deveria ter feito. Então, resumo da história. Davi não adulterou, porque Betseba, diante da lei, não era casada oficialmente. Davi também não cometeu homicídio, porque Urias desobedeceu a ordem que ele tinha recebido. Então, os judeus ortodoxos creem que Davi não cometeu essa sandice. Agora eu vou fazer algumas considerações do seguinte. Deus teria uma aliança com o adúltero? Deus permitiria que da linhagem de Davi viesse o Messias viria de um adúltero? Porque um dos títulos messiânicos é Filho Beno Davi. Deus teria uma aliança com um homem adulto e homicida? Então, estou terminando meu vídeo aqui. Eu gostaria que você deixasse o seu comentário aí embaixo. O que você achou, se concordou ou não. Deixe seu like, beleza? E depois estarei voltando para falar sobre o rei Salomão.